Ciro Gomes começou a semana com um manifesto para confirmar a própria candidatura e contra o voto útil. O candidato do PDT reforçou ainda que não atua como linha auxiliar de Jair Bolsonaro e criticou tanto o atual presidente quanto o candidato do PT, Lula. Ciro convocou a imprensa no Comitê Central da Campanha, em São Paulo, nesta manhã. Ao lado de apoiadores, ele leu o que chamou de Manifesto à Nação. Vamos ver um trecho do discurso de Ciro Gomes. Agora, na reta final da campanha mais vazia da história, embalam tudo no falso argumento do voto útil. Com essa pregação, querem eliminar a liberdade das pessoas de votarem. No regime de 2 turnos, primeiro no candidato que mais representa seus valores. E, se for o caso, de optarem depois por aqueles que mais se aproximem de suas ideias. Querem privá-las do direito de expressar seus sonhos e de testar a força das suas posições, enriquecendo o debate e fortalecendo a pluralidade de ideias. Querem calar as vozes das dissidências e submetê-las sob o regime do medo e do terror velado a 2 blocos rivais que se escondem no maniqueísmo e no personalismo, para disfarçar as profundas e definitivas semelhanças de suas candidaturas. Talvez a gente pudesse destacar também, para botar na conversa com os nossos analistas, principalmente o trecho a que a Thaís Arbex referiu, quando ele fala em fraude, tentando deixar claro que não se refere a fraude nas eleições, a fraude na votação, fraude no sistema eletrônico brasileiro, mas quando ele se refere numa fraude de pensamento, se referindo diretamente a Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Talvez a gente pudesse tirar esse trecho até para corroborar o que a Thaís Arbex nos trouxe há pouco. Mas é interessante lembrar, vocês todos, claro, assistimos ao debate da CNN no último sábado, e Ciro foi questionado exatamente sobre isso, sobre quem ele apoiaria no segundo turno. E aí, Felipe, ele ficou profundamente irritado com isso. Pô, eu estou aqui para falar de ideias, de propostas, vem me perguntar em quem eu vou apoiar no segundo turno, falando dessa sabotagem que estaria havendo contra a candidatura dele. Agora, Márcio, ele, nesse discurso, ele está desprezando o eleitor. Quer dizer... ele acha que o eleitor não tem discernimento para poder optar pelo que ele quer. Você pedir um voto útil é uma coisa, e as outras pessoas aceitarem dar seu voto útil é outra, né? É uma questão que definitivamente ele não está entendendo, é algo que acontece e, inclusive, já beneficiou Ciro Gomes em outras eleições. E várias eleições, inclusive, de candidatos ao governo do Ceará. Né, que em geral as candidaturas dele crescem aí mais para o final. Tem uma questão chave que a Sônia levantou aqui, que é o quanto que é efetivo, de fato, pronunciamentos como esse. O único manifesto relevante que o Ciro Gomes poderia fazer nessa altura do campeonato é retirar sua candidatura. Qualquer coisa diferente do que isso não tem relevância nenhuma para o atual quadro eleitoral do Brasil. Felipe. Nossa, Renato. Não, porque nem tudo se resume ao ponto de vista eleitoral. Eu acho que o Ciro quis marcar a posição, ele quis fazer um manifesto com diagnósticos da realidade. E os primeiros parágrafos ali daquele manifesto, eles contêm diagnósticos que eu considero absolutamente corretos. Que Jair Bolsonaro foi produto ali de um momento de crise econômica, inflado com grandes escândalos de corrupção, com toda essa rejeição. Jair Bolsonaro ocupou ali o espaço do antipetismo e depois se tornou o maior cabo eleitoral que o Lula já teve, com essa rejeição de 51%. Então ficou difícil para o Ciro construir um campo. Ele sabe que está difícil essa eleição para ele, mas eu acho que ele já está mirando lá na frente, na oposição ao eventual governo Lula, na oposição ao eventual governo Bolsonaro, se o Bolsonaro ganhar, e talvez na própria declaração de eu avisei, eu estava alertando tanto em 2018 que o Bolsonaro não era a solução para as contradições morais, políticas e econômicas, como ele coloca, do PT, assim como estava alertando em 2022 que o Lula não era, dar esse passo atrás, como ele falou hoje no manifesto, não era aquilo que o Brasil precisava, porque a gente tem o dia seguinte e a gente está dando um cheque em branco para esse candidato que não diz exatamente aquilo que ele quer, que está nadando de braçada com o seu recall no antibolsonarismo. Então, existe uma diferença entre estratégia de campanha e também esses diagnósticos que são talvez até mais intelectuais, né? Parecem artigos escritos e quem fez mais campanha política em termos publicitários foi Lula, foi Jair Bolsonaro. O Ciro, muitas vezes, até ele fala difícil para o eleitorado, e às vezes isso é apontado também,
porque ele insiste em fazer diagnósticos bastante detalhados. Ele entra no detalhe da corrupção, por exemplo, ele entra no detalhe do conchavo, ele entra no detalhe da tradição do Brasil, dos escambos entre as elites dominantes e as autoridades públicas. Ele vai, e tudo isso onde ele pisa causa diversos incômodos, principalmente ele sendo de esquerda e criticando a maior liderança popular nesse campo da esquerda. Se você comparar com a Simone Tebet, ela faz um discurso mais genérico. O governo do PT se envolveu em corrupção, o governo do Bolsonaro também. O Bolsonaro anda de jet ski, não trabalha, etc. O Ciro não, ele fala ali de eventual favorecimento do governo a um banco, ele fala especificamente do Valdemar da Costa Neto no DINIT, no governo do PT, e aí se tornou o presidente do partido ao qual o Jair Bolsonaro se filiou. Então ele vai ali pisando em uma série de calos. E isso, obviamente, turbina, por um lado, a rejeição a ele, mas num contexto mais histórico e cultural, eu considero muito importante que haja um manifesto como esse. Distou muitas vezes no debate público por dizer isso. E essa mágoa de Ciro Gomes eu acho que fica ainda maior depois do debate de sábado, quando ele foi retratado como, ele mesmo tenta desmentir, uma linha auxiliar de Jair Bolsonaro. Não, Márcio, eu acho que rapidinho, Sônia, eu acho que tem uma questão ali que o Ciro, ele está tentando se antecipar. Por exemplo, se houver realmente um esvaziamento dele nesta última semana... O que ele já sabe que está acontecendo pelas pesquisas que ele certamente tem internas. Vamos supor que realmente seja muito forte, que ele saia menor do que a Simone nessa eleição. Então, ele está dizendo, olha, fui alvo de uma máquina de difamação do PT. Ele está dando uma justificativa para o que vai acontecer com ele. E a gente sabe, né, que a máquina do PT, às vezes, é muito forte mesmo. Neste caso, como eu disse há pouco, o PT está terceirizando, né? Que é o certo a fazer. Você não pede diretamente, você terceiriza. Então, o Ciro está ali tentando, acho que já se antecipar a um movimento que pode acontecer, já se justificar. Só que tem uma coisa nesse debate todo que ela é profundamente desrespeitosa. Eu acho que nos dois lados. Eu acho que é totalmente válido você pedir voto útil e você fazer o voto útil. Mas eu entendo os eleitores ciristas que fiquem incomodados com essa agressividade, particularmente de uma coisa meio de uma intelectualidade, que acha que você tem que marchar todo mundo para o mesmo caminho, se você é de esquerda, senão você é fascista. Exato. E eu também entendo o eleitor que quer fazer um voto útil e se sente desrespeitado pelo Ciro, porque assim, só quem não enxergou quão magnífico é o diagnóstico dele para o Brasil é que não está votando nele. Diga-se de passagem, o diagnóstico econômico dele para o Brasil é horrível. Então, assim, existe uma falta de respeito de ambos os lados. E, de novo, eu acho que o eleitor que faz uma decisão de voto útil é um eleitor bem informado. E que precisa ser respeitado também, só colocar um detalhe, porque a Raquel usou a mesma palavra que eu, mas a gente está usando em sentidos diferentes, né? Quando eu falei do diagnóstico, é o diagnóstico em relação a 2018, como o petismo contribuiu para o surgimento do Jair Bolsonaro. Não estou falando, até porque tem uma série de discordâncias dos diagnósticos do Ciro em termos de propostas para a economia do país. É isso que a Raquel colocou. Pensei que você tinha virado cirista. Estava aqui. Eu sou um jornalista independente. Gente, não pode ser uma coisa assim mais simples. Ele só estava querendo dizer que ele não era bolsonarista, que ele não é bolsonarista? A gente fez uma análise... Pelo jeito que ele arrumou sofisticado, para, enfim, justamente como o Márcio falou, eliminar a percepção das pessoas de que ele poderia estar mais do lado do Bolsonaro. Mas aí faltando uma semana para a eleição, que ele vai falar isso ainda, né? Não, mas ali não, ele está batendo nos dois lados o tempo todo. Então, inclusive quando ele fala sobre a fraude, eu acho que ele entra num terreno minado ali, muito complicado. Né? A gente conseguiu... Neste momento, conseguimos a gente conseguiu destacar exatamente o trecho em que ele fala da fraude desta eleição. Mas como a Thaís Arbex bem destacou, ele tenta se separar da fraude eleitoral, mas, segundo a Thaís, na visão dela, e a gente vai voltar para ela, mostrar exatamente que talvez ele não tenha sido muito claro. Vamos ver o trecho e a gente faz essa análise agora. Por isso tudo, o Brasil está na iminência de sofrer a maior fraude eleitoral da nossa história. Não a mentirosa fraude das urnas eletrônicas inventada por Bolsonaro, mas a fraude do estelionato eleitoral, que sofrerão as vítimas que apertarem nas urnas invioláveis o 13 ou o 22. As urnas são de fato invioláveis, mas a legítima vontade popular está sendo tremendamente violada.
É que a palavra fraude é muito forte, né? Ele tenta deixar bem claro que ele não está falando as urnas são invioláveis, mas a palavra fraude é muito forte, né, Thaís? Sim, Márcio, ainda mais considerando o pano de fundo que a gente tem. Desde o debate da Band, ou seja, o primeiro debate presidencial, a campanha do presidente Jair Bolsonaro saiu com a avaliação de que Ciro Gomes seria um personagem importante para a campanha bolsonarista durante todo o período da corrida eleitoral, esse curto período. E essa convicção passou a ficar mais forte com o decorrer da campanha e, como você já destacou algumas vezes, no debate no sábado, isso ficou ainda mais evidente. A gente tem visto uma série de trechos do debate sendo usados nas redes sociais, falando de uma suposta conversa de Ciro com Bolsonaro, de Ciro com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Então, falar em fraude eleitoral, por mais que ele tente explicar que não é uma fraude da urna eletrônica, me parece que o arrasta um pouco mais para o campo que ele não quer estar. Concordo muito com o Felipe quando ele diz que ele está olhando lá na frente, ele quer se posicionar lá na frente. Mas aí eu fico com uma pergunta que eu confesso não tenho a resposta, que é saber onde, em que partido Ciro Gomes estará lá na frente. Porque me parece que o PDT não o abrigará para esse tipo de discurso, para uma oposição ofensiva, por exemplo, num eventual governo Lula. E Carlos Lupe sempre tenta se colocar um pouco mais distante, embora sempre rejeite esse movimento do voto útil. Não sei se Ciro vai conseguir um espaço num partido representativo de fato para ser essa pessoa da oposição a qualquer que seja o governo eleito nesse pleito. Márcio, eu queria fazer só uma observação sobre essa frase. Quando ele fala em fraude da vontade popular, isso é um negócio que me incomoda muito, porque ele está falando do que exatamente? De que as pessoas... Que a culpa não é dele. Não, de que alguém está cometendo uma fraude para que as pessoas votem errado. Eu até acho que ele tem um diagnóstico muito correto quando ele fala de como Lula gera Bolsonaro e Bolsonaro gera Lula. Mas daí você atribuir de que as pessoas estão votando, está havendo uma fraude na vontade das pessoas na hora de votar, é desrespeitar muito o eleitor, na minha avaliação. Raquel, que foi o que a Sônia tinha falado. Porque tem uma questão... Quer falar, Sônia? Desculpa. Não. Eu só era comentar esse desrespeito que ficou muito claro. Porque tem uma questão que começou a aparecer em alguns grupos de pesquisas que nós estamos fazendo ao longo desse processo e também no que a gente fez para acompanhar o debate da CNN. Existe uma diferença, o Ciro não sabe como se posicionar. Incomodou muito para uma trajetória de esquerda do Ciro e para o resultado eleitoral do Ceará ser apresentado aí como linha auxiliar do bolsonarismo. Mas o que aconteceu? Ele subiu o tom da violência política. E a violência política do ponto de vista da agressividade. E é possível o que a gente vê, pessoas que declararam, inclusive, esse ano que preferiam o Ciro, talvez tenham dois expoentes, como Caetano Veloso e o Tico Santa Cruz, que após fazerem esse modelo de declaração, o Ciro falou, não, essas pessoas estão com a vida ganha. Falando isso de artistas que historicamente o apoiaram e que apanharam da esquerda por apoiá-lo em outros momentos, né? E qual é a diferença? Acontece que na política as pessoas adoram traição, mas odeiam traidores. O Caetano e o Tico Santa Cruz não são da política, então eles não são odiados. Essa crítica aparece como uma ingratidão do Ciro Gomes contra aquelas pessoas que sempre o apoiaram e reforçam aquele voto que é o voto anti-Bolsonaro. Então, do mesmo jeito que o Bolsonaro tenta despertar o antipetismo, as campanhas do Lula, a campanha do Lula tenta despertar o antibolsonarismo em busca do voto útil. E quando o Ciro ataca esses apoiadores, ele acaba contribuindo para o voto útil.